Deixa eu ver, porque de vez em quando isso aqui nem grava, até uma palavra. Deixa eu ver. Isso, está gravando. Ok, ok. Então tá bom, vai lá. Alguém ia perguntar, acho que o André, né, André? Boa noite, professor. Boa noite. Bom, eu não sei se é para todo mundo, mas aqui no meu AVA, a UA04 só consta atividade. Não tem material, não tem mais nada. No... Na unidade de aprendizagem 4. Para mim também. Que código é o seu? O meu é 29620. Peraí que eu já vou ver aqui, porque eu tô... Como não? Alguém ainda falou e agora escutei. O meu também, será que é outro código? O meu é 29, Peraí. 4... Tá. Peraí, deixa eu ver se é o mesmo. 29.620. E o meu é 29.420. Aspectos de produtividade, que é a nossa unidade. Ok? Só um minutinho aí. Olha, acabei de verificar aqui, 29.620. Fiz o download, tá o conteúdo bonitinho na unidade 2, que é material barra atividade, gente. O que vocês estão vendo aí de diferente? Senhor, no caso é a unidade 4. Unidade 4, exatamente. Aqui só consta atividade, não tem mais nada. Não, tem o slide. Ele está lá, ó, na unidade 4. Ele está slide, lembra? Slide, para acessar o slide, clica aqui. Sim, mas não aparece. Baixei, inclusive, como chamou, o PDF do PowerPoint, que é o que eu postei para vocês. No caso, Qual é não o outro aparece. código que alguém falou? Vou verificar também, olha lá. Qual é o outro? 29.620 está lá. Qual é o outro que alguém falou? Meu também não. 29.420. Opa, aqui é a maior turma. Isso aqui tem que estar lá, gente. Ó, a primeira turma, eu lembro que eu coloquei. Vamos lá. Com muita calma nessa hora. Não é o meu. Unidade 4. Outra pessoa. Aqui, ó, unidade 4. Você tem logo no início, assim, metas de aprendizagem, concordam? 2, material da unidade barra atividade. Não é você, Ingrid. O meu tá bloqueado, ó. Calma, vamos por etapa. Editar. Download. Estou fazendo o download do arquivo, que é o que você vê, o que eu vejo também. Olha lá. Eu também, tem aqui, está aqui o conteúdo. Exatamente o que nós vamos falar hoje, que é sobre produtividade. Professor. Oi. Então, não está aparecendo mesmo para nós. Esse daí que você está olhando agora é da administração, não tem. Desculpa, mas então não sei onde que o senhor está entrando. Que tá aqui. Eu até compartilho a tela, vou compartilhar para você ver, ó. Eu tô mostrando na câmera também que não tá aparecendo. Não tem, tá vendo? Sabe o que é estranho aqui? Porque para mim visualiza e tá lá o que eu tô vendo, eu tô abrindo de lá. Então aqui, ó, eu compartilhei minha tela, ó, tá assim, ó. Tá vendo essa aqui, ó, unidade 4, aspectos de produtividade. Clica na unidade 4. Isso. Não, aqui, ó, onde tá vermelho. Isso. Ali em cima o PDF, ó, atividade UA. Será que é esse aí, não é? Isso. Não, mas essa é só atividade. Não, no caso é só atividade. Então, a mesma coisa aqui. O material. Ó, tá vendo? É do material que ele tá falando? O material não tem. Não tem. Não, só tem o... Atividade. Só tem atividade. Gente, Por estranho. isso que eu achei melhor compartilhar a tela para o senhor ver como é que tá, entendeu? Entendi. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui também, porque eu estou no outro computador, mas quer ver? Vocês vão perceber, ó. Quer ver? Deixa só um minutinho aqui. Cadê nós aqui? Professor, se não conseguir, passa por e-mail. Mas eu vou publicar aqui, depois eu passo. Mas
Não, é alguma coisa da plataforma também, gente. Você não vai pagar por isso, concorda? Essa plataforma, Jesus. Quem que tá fazendo essa plataforma? É o Eduardo? Também. Deixa eu acessar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Espera aí. Nossa, péssimo, péssimo. Nossa, problema atrás do outro. Oh, meu Deus. Calma aí. 36868. Cheio de código para acessar, igual de vocês também, né? Acho que olha lá. Você não está vendo que eu estou mexendo aqui, né? Que eu não compartilhei, é isso? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar compartilhar este conteúdo aqui. Cadê você aqui? Ok? Cadê você aqui? Agora eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui? Tudo bem? Sim. Tá vendo? É a plataforma de vocês. Vou na primeira aqui, ó. Que é a maior turma, eu sei disso, por isso que eu tive preocupação. Primeiro, ó. 29.420, concordam? Sim. Sim. Vou na unidade 4, tá aqui, ó. Aspectos da produtividade. Sim. Ok? E aqui eu vou ativar a edição aqui, ó. Ok? Vem aqui, ó. Não aparece isso. Não? Ó, Não. Material da atividade. Só aparece Acessar o avisos. slide. Vou Em editar. todas as outras unidades aparece. É mesmo, só para Essa não. atividade, professor. Só Então, atividade alguma do coisa 4. está errada, então. Você está vendo? Mas, ó. Aí aqui, ó, você está vendo aqui, GPO, ó, vou abrir para vocês, ó. Download. Olha lá, o que eu fiz no outro computador aqui, estou abrindo aqui. Tá vendo? Ó, exatamente, tá vendo? Aspectos da produtividade. Olha o conteúdo bonitinho aqui. Para nós não tá aparecendo não, professor. Oh, que incrível. Nem não, professor. É atividade mesmo. Ai, meu Deus do céu. Esta plataforma está nos dando dor de cabeça. 2 meses de férias para eles deixar uma merda, né? Mas Agora que você foi saber disso. 2 meses Não, né, para mas começar a mexer na semestre, plataforma tá no primeiro dia de Mudaram, aula. piorou. eu entendo que eles fazem uma mudança para melhoria, né? Então, Mas não melhorou, não ajudou. Os primeiros semestres estava bom, professor. Agora piorou. Piorou. Não fala assim, mas tá bom. Bom, o que eu ia dizer para vocês? Para a gente não perder muito tempo também, eu vou comentar com vocês e depois eu mando para vocês isso daqui, tudo bem? É bom que o aluno visualiza aqui, inclusive, também. Ok? Tudo bem? E aí, a atividade vocês têm, eu quero comentar a atividade também, porque a atividade que eu postei para vocês, e que inclusive tem exercícios aplicativos, ok? Ele tem exercício resolvido igualzinho aqui, que é uma pena que vocês não viram. Mas tá bom, não tem problema. Eu coloquei até a semana que vem, mas se precisar, dou uma esticadinha também, sem problema, só tem que ser antes da P1, porque não tem sentido depois da P1. acho que tinha que excluir, porque tem que estudar para a prova, professor. Não tem que excluir, já está resolvido aqui. Eu dou 15 dias. Vocês vão ficar sabendo hoje de manhã, vocês vão ficar sabendo hoje à noite, entendeu? Mas tem prova, tem 1 semana e pouco de prova. É conteúdo de prova essa daqui, inclusive. Tá, professor, já estou sabendo que a sua prova é a pior que existe, você ainda vai dar trabalho. Gente, por que ficam falando isso, que é a pior que existe? Olha só. Tá vendo como é que é? Você não leva aula só esse semestre lá, não. Pergunta pro pessoal de logística. Será que é difícil mesmo? Não é nem de logística, é administração mesmo. Então, pergunta pro pessoal de logística, que já fez prova comigo. As provas, o que eu cobro de vocês não é prova, é avaliação. É aquilo que nós trabalhamos durante o semestre. São exercícios aplicativos. É isso que a gente vai cobrar, gente. É a avaliação mais mas eu estou sabendo que é para me preparar psicologicamente, que a sua prova não é brincadeira. Meu Deus, olha só, que fama. Quantas horas vai ter e quantas tentativas, professor? São 2 dias, sábado e domingo, para vocês fazerem. Deve ser assim, como você vai passar. Eles devem dar sábado. Uma tentativa. Sábado e domingo. Não, professor, sábado e domingo é para o EAD. Que dia você... eles foram a semana. São 2 tentativas, a sua, na semana. É verdade. Mas foi assim, parece que naquele dia... No dia da aula, né? No dia da aula, isso, é verdade. Eu já tinha esquecido, é verdade. Então, segunda-feira é a sua prova da segunda, a terça se for EAD, a quarta é a aula de quarta e assim por diante. Uma semana. E sábado e domingo ficou a EAD e ficou, acho que a DP também. A DP eles estão pensando em mudar também uns 15, 20 dias depois da P1 também. Se alguém tiver de DP aí também, parece que eles vão mudar a data da avaliação da DP. Tudo bem?
mas não está certo ainda, sabe? Aqui. Ok? O senhor vai falar alguma coisa sobre a prova na próxima aula? Hoje não, na próxima aula sim. Hoje eu vou falar sobre a unidade 4, sobre aspectos de produtividade. Tudo bem? Tá, beleza. Ok? Uma outra dúvida que eu tava, essa atividade da 4 é só sobre esse material da 4, né? Só da 4. Só tá, da 4. beleza. Tá? Em seguida eu já posto para vocês lá, mesmo no e-mail de vocês, mas vou ver com alguém lá né, da informática lá, o que está acontecendo, que eu visualizo, eu abro e está lá e vocês não conseguem visualizar. E daí? Tá? Então, alguma coisa está acontecendo. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre uma unidade muito legal, que é aspectos da produtividade, que eu tenho dito isso desde a primeira unidade de aprendizagem, que na nossa disciplina de gestão de processo produtivo, a gente tem os recursos que eles são escassos, vocês concordam? Então, os recursos, eles são limitados. Porém, as nossas oportunidades, elas são ilimitadas. Então, você tem várias oportunidades, várias maneiras de você produzir, que elas são ilimitadas. Porém, os recursos são limitados. A gente sabe que, eu até brinco que eu dou lá com o pessoal de logística, inclusive logística reversa também, meio ambiente, sustentabilidade, e eu acho que o planeta, um dia, ele não vai suportar tudo que nós consumimos. Isso é fato, ok? Hoje, alguém, se você perguntar para os seus avós há 50 anos atrás, alguém achou que ia faltar água no planeta? Hoje nós estamos em cima do maior aquífero praticamente do mundo, e volta e meia nós temos falta de água aqui no Brasil, não é lá fora. Outros países muito mais do que nós também. Você percebe que é um bem praticamente necessário, de primeira necessidade, já está faltando. Imagine outros recursos que nós precisamos e nós consumimos. Vocês não acham que um dia vai faltar? Então a gente vai trabalhar aspectos de produtividade, que é exatamente tentar aproveitar cada vez melhor os recursos de uma maneira eficiente e eficaz. E eu sempre volto e lembro vocês da nossa primeira aula de Teoria Geral da Administração, que alguns viram com o professor Jairo, outros com outros professores, que é planejar, organizar, controlar, dirigir de forma eficiente e eficaz. Lembra dessas palavrinhas-chave lá na Teoria Geral da Administração, no primeiro módulo, tanto para logística quanto para gestão financeira. Ok? Então, a gente vai trabalhar aqui em aspectos de produtividade. Ok? Então, o conteúdo desta unidade 4 de aprendizagem é diferença entre produção e produtividade, que eu já comentei e vou comentar novamente aqui, que produção, de uma maneira bastante simples, é apenas um número. A minha empresa produz 1000 bicicletas. Pronto, é a produção dela. Agora, a produtividade é quanto ela produz por hora, por dia, por mês, por ano. Ou eu posso calcular a produtividade total, ou mesmo a produtividade parcial? Sim. A produtividade total, para mim produzir essas 1000 bicicletas, eu precisei gastar matéria-prima, energia, mão de obra, todos os custos que eu tive, ou seja, eu vou entrar com todos os custos para saber quanto que eu vendi as minhas 1000 bicicletas e qual foi a minha produtividade total. Em outro momento, pode ser que meu departamento é um departamento de recursos humanos, vamos dizer, da minha empresa. Como nós estamos falando aí de administração também, e possivelmente o administrador também pode atuar na área de recursos humanos, e ele quer saber qual é a produtividade dele lá nesta empresa que produz 1000 bicicletas por mês. Vamos dizer que seja por mês. E ele sabe que o custo dele de recursos humanos, de pessoas daquela empresa, é de X reais. Mas ele vende essas 1000 bicicletas por mês por quanto? Então ele consegue calcular a produtividade parcial. Por que parcial? Porque agora ele está pegando apenas uma parte dela, que não é o total, concorda? Pegou apenas a parte de recursos humanos. Assim como você pode trabalhar em outro departamento, é o financeiro. Quais os custos financeiros que você teve na sua empresa em relação a tudo que você vendeu? Então, você vai ter a produtividade parcial do departamento financeiro. Outro momento, você pode trabalhar na área de produção. Você sabe que a produção tem os seus custos, tá? Então, tudo que ele teve no custo de produção, ele vai colocar e ele vai dizer qual é a produtividade parcial. Por que parcial? Porque é só de produção. E você sabe que o custo de uma empresa não é só de produção. Tem o custo de logística, o custo de recursos humanos, o custo financeiro, ou seja, vários outros custos também, de energia, que nem só é utilizado na produção, em todas as outras áreas também, direta e indiretamente nesta produção, neste meu caso, exemplo que eu citei para vocês de bicicleta aí também. Tudo bem? O segundo item que a gente vai entrar aqui é sobre métodos, tempos e movimentos. Ok? É um item muito legal, bem simples também, que a gente vai entender aqui,
e depois na sua empresa, você como gestor da área de produção, você vai evoluindo, porque é lógico. O que eu fiz aqui? Não sei se alguém deu uma olhadinha na atividade, é lógico que nesse material que acho que ninguém conseguiu visualizar, mas na atividade todo mundo viu, conseguiu visualizar. Nela tem, inclusive, eu peguei exatamente o caso da lanchonete da Campos Sales. E como montar um hambúrguer, alguém tem a mínima noção de que é, né? Você desembala, frita de um lado o hambúrguer, vira, frita do outro lado, monta um hambúrguer, entrega, ou seja, 4, 5 operações. Nas nossas empresas, o processo de produção é muito mais etapas, você concorda? Dependendo do produto. Então, aí você pode levar para um caso real da sua empresa, mas aqui nós colocamos um exemplo bastante simples, que todo mundo tem noção. Eu peguei o horário de intervalo antes do horário da aula, como se não tivesse a pandemia ainda, que geralmente 5 horas, 5 e meia já tem aluno na lanchonete, então tem uma demanda de lanche. Então, para a gente saber quantos chapeiros, que são as pessoas que produzem o sanduíche lá, tá? Então, é muito legal, que é muito prático aí, para você fazer também. Depois você leva para o caso da sua empresa. E aqui essa fórmula do input sobre input de produção aqui, nada mais é do que a nossa fórmula da produtividade. O input, traduzindo, eu sei que vocês gostam do inglês aí também, in, entrada, out, saída. Ou seja, todas as entradas sobre as minhas saídas. Ok? Então é uma fórmula bastante simples, não precisa decorar, mas é bom estar familiarizada com ela, porque você vai ter que calcular em vários momentos, então é bom estar familiarizado. Mas sempre que aparece, mesmo nas avaliações, olha lá, volta a repetir o que a coleguinha disse aí, é uma das avaliações, e não prova, é a avaliação mais simples, porque eu dou até as fórmulas, onde o aluno pode e deve consultar, ele só precisa saber onde aplicar corretamente. Aquele aluno que leu esse slide, que tem 19 slides, com tamanhos enormes, ele consegue em 10 minutos desse slide, tem os exercícios, ele consegue fazer, ele vai muito bem na avaliação, ele garante uma das melhores notas. Aí você pode, diga se eu estou falando besteira, você vai me contar depois da P1, que passar a P1, ok? Depois a gente vai comentar sobre a melhoria da produtividade e indicadores de desempenho, que faz parte aqui, inclusive, da produtividade também, que a gente sempre diz que a gente só consegue avaliar e melhorar aquilo que a gente avalia, concorda? Então, Professor, quando eu não tenho uma avaliação... Oi? Deixa eu te perguntar, o senhor está em qual página aí no seu slide? Porque eu acho que a minha tela está travada. Está travada? O senhor está no conteúdo ainda? Estou no conteúdo ainda. Ah, tá bom, desculpa. É isso mesmo? Todo mundo? Ah, porque senão... Professor, Oi? Tá certo. tem como você, tipo, diminuir a sua barrinha? Do lado ficou um quadradinho preto, onde está aparecendo lá gravada a reunião e tal. Você consegue minimizar ele? Eu acho que sim, deixa eu ver. Minimizar ele é no tracinho, do lado dos minutos que está contando. Sobe um pouco. A última palavra. Direito, sobe. É dentro do quadrado. Tá vendo? Ó, tem uma bolinha vermelha escrita reunião em aula. Do lado tem os minutos contando e do lado tem um tracinho. Aqui? Desce, você tá com curso. Isso. Sair do compartilhamento, é isso? Não, na verdade, não. Não, Datrina, era só para minimizar. Ó, isso, sumiu. Não, tá bom. Aí, sumiu agora já. foi. Agora? Show. Foi? Deu certo. Então tá bom. Eu estou comentando aí, sabe o que acontece? Eu estou num PDF, mas se vocês quiserem, eu tenho também aqui o que não é PDF, que eu acho mais fácil, que vai página por página, que tem número também. Vai me falando aí se tiver ruim, eu saio dessa e vou lá no meu como chama, não em PDF, que está ai, como chama essa linguagem aqui? Não é Doc? Hã? XML? Não. Aqui está em PDF, mas o que eu fiz? Antes do PDF, eu tinha ele em PowerPoint. No Drive? No PowerPoint. Word. Não, PowerPoint. Tudo bem? Se tiver ruim aqui para vocês, eu volto no PowerPoint, que geralmente toda semana eu uso o PowerPoint que não tem dado problema, entendeu? Tudo bem? É melhor? Professor. Ele tá tranquilo, era só um negocinho que tava atrapalhando a leitura no finalzinho da frase, mas então, tranquilo. Então tá bom, então vamos lá. Então a gente vai comentar sobre a melhoria da produtividade, indicadores de desempenho também.
que a gente sempre diz que aquilo que a gente avalia, a gente consegue dimensionar. Se eu quero melhorar, eu posso piorar. Quando eu não avalio, eu não sei. Então, ele faz parte do conceito de administração, que é planejar, organizar, controlar também, concorda? Então, são os indicadores de produtividade que a gente vai ver aqui também, ok? E aí eu disponibilizei para vocês aqui um material aqui bem simples, o que é produtividade, de 8 minutos, que está lá, inclusive, no plano de aprendizagem também, na unidade 4, se alguém deu uma olhadinha lá também, ela é bem simples, tudo bem? Então, oi? Esse material vai estar disponível depois no AVA? Com certeza. Já está no AVA. Já está no AVA. A única coisa que vocês não estão tendo acesso, vou acionar lá com alguém do sistema, ver o que está acontecendo, mas independente disso, eu passo para os representantes no e-mail deles, logo terminando aqui. Tudo bem? Antes das 10 horas da noite. Fica tranquilo. Não precisa copiar nada, que você vai ter tudo disponível onde você quiser. No AVA ou no seu e-mail. Tudo bem? Beleza. Então, só para a gente dar continuidade aqui, no conceito de produção e operações. Ok? Então, você tem aqui, olha, produção é um conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível em outro com maior utilidade. Ok? Então, esse conceito nós trabalhamos, inclusive, na nossa primeira unidade de aprendizagem. Lembra disso? Eu estou transformando, né, várias atividades que levam à transformação de um bem tangível em outro com maior utilidade. Ou seja, o empresário, ele vai comprar matéria-prima e vai transformar num bem com outro maior utilidade. É lógico, ele precisa ter o lucro dele e transformar num bem com a maior utilidade. Após a década de 50, passou a dar ao fornecimento de serviços uma abordagem semelhante à dada fabricação de bens tangíveis, passando a chamar administração da produção e operações, que compõe um conjunto das atividades da empresa relacionada com a produção de bens ou serviços. Tudo bem? Só fazendo uma observação para vocês. Eu disse para vocês que eu fiz faculdade em 1980, eram muito poucos livros que tinham administração da produção e operações. Era apenas a administração da produção. Por quê? Se preocupava muito com o bem físico tangível, aquilo que você faz a transformação. E a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1950, nós temos um grande ênfase para a prestação de serviços, concorda? Então, a prestação de serviços dentro da disciplina de produção passou a se chamar de administração da produção e operações. Por quê? São as operações de transporte, de recebimento, de compras, ou seja, todo um fluxo desde o fornecedor até a entrega do produto final para o cliente final. Então, essa agora é a parte de operações. Então, agora nós temos a preocupação não só com a transformação do bem físico, como agora a prestação de serviço também, que são os bens e os serviços. Tudo bem? Esse é o conceito de produção e operações, tá ok? Para os dias atuais. E aí vem o conceito de produtividade, que é esse slide, que é essa unidade que nós estamos trabalhando, ok? O que é esse conceito de produtividade? Olha lá, produtividade é o quociente obtido pela divisão do produzido por um dos fatores de produção. Lembra o exemplo que eu citei para vocês, que você pode calcular produtividade parcial ou mesmo a total. Por isso que ele diz, por um dos fatores de produção. Ok? Olha, é a relação entre o produzido, que é o output, que são as saídas, e os recursos empregados para produzi-lo, que são o quê? Os inputs, que são as entradas. Tudo bem? Eu acho que do inglês eu não gosto muito, mas eu sei que vocês gostam, mas isso daqui é bem simples. E todos os livros, mesmo os nossos autores nacionais, eles utilizam também. Então, out, todo mundo sabe que é saída, in, entrada. Então, acho que ninguém tem muita dificuldade, tá? Essa fórmula vai sempre aparecer para vocês em vários lugares, mas você pode ter certeza que na próxima aula você já vai estar decorando ela, o que é produtividade, output sobre input, que é a nossa saída sobre a entrada. Tudo bem? Simples assim. Só que muito cuidado, porque não esquece um pouquinho a contabilidade, porque às vezes o aluno pensa assim, a contabilidade é saída, que saiu de dinheiro. Não, é a saída para você entrar, então, para você produzir tantas unidades, gerar tanto de faturamento, eu preciso entrar com quanto de matéria-prima, entendeu o conceito de produtividade, o que é saída e o que é entrada? Então, a saída é para mim gerar este faturamento. No exemplo da bicicleta, que eu comecei, não sei porque fiquei com a bicicleta na cabeça hoje. Então, imagine que a sua empresa produz 1000 bicicletas, então a saída seria o faturamento dela, para ela gerar. Dá para entender que saída é gerar esse faturamento.
de 1.000 unidades de bicicleta, vezes não sei quanto que ela vende cada bicicleta, um valor de X unidade, ela precisou entrar com quanto de matéria-prima, de energia, de mão de obra, ou seja, todos os custos aqui que eu posso calcular a produtividade total para o meu caso de 1.000 bicicletas no mês da minha empresa, assim por diante. Tudo bem? Vamos lá, com calma aqui para a gente poder entender, porque tem exercício, eu queria focar mais no exercício aplicativo, para ficar bem claro para vocês, para você poder entender o conceito. A parte conceitual você lê, é fácil, mas depois o aluno começa a complicar na hora da gente fazer o cálculo também. Mas vamos entender certinho aqui. Olha lá, aqui ele já vai separar a produtividade parcial do total, ok? O que é produtividade parcial? É a relação entre o produzido, medido de alguma forma, e o consumido de um dos insumos, que são os recursos, que são vários, concorda? Depende da empresa, utilizados. Assim, a produtividade da mão de obra é uma medida de produtividade parcial, porque a gente sabe que os custos da mão de obra não são só esses custos que eu tenho na minha empresa. Eu tenho N custos, concorda? Então, por isso que ele está dizendo que aqui é parcial. Eu considerei só apenas a mão de obra. O mesmo é válido para a produtividade do capital também, ok? Então, e assim por diante. E aí, acho que o próximo é o total. O que é produtividade total? Olha lá. É a relação entre o output total e a soma de todos os fatores de input. Você percebe que aqui eu vou dizer, olha, para mim gerar um total de faturamento, pode ser no mês, pode ser na semana, pode ser no dia, pode ser no ano, aí fica a critério do profissional da área de produção calcular na sua empresa, ok? Se ele quer no mês, se ele quer no dia, numa semana, e assim por diante, ok? É lógico, se você colocar todas as saídas do mês, você deve colocar todos, né, os fatores que você entrou aqui também no mês. Tudo bem, se é no ano, é o faturamento do ano, com todos os fatores do ano, e assim por diante. Assim, reflete o impacto de todos os fatores de input na produção do output, ou seja, na entrada sobre a saída. Exemplo, olha lá, aí já dá um exemplo aqui, ó. Determinar a produtividade total de uma empresa, sabendo que incorreu em custo de 66 mil, referente a todos os insumos utilizados e produziu um total de 1.400.000 toneladas de produto. Então, você percebe? Ele está dizendo que para ele conseguir produzir 1.400.000 toneladas de produto, ele incorreu em custos de 66 mil. Aqui, subentende que incorreu em custos, é da matéria-prima, é de energia, tudo. Aqui, eu posso calcular a produtividade total? Sim, eu posso. Deixa eu ver se está calculado aqui. Não, não está. Ok? Mas aqui dá para a gente calcular. Ou seja, você vai pegar tudo que você gerou a saída, ó, utilizando o que produziu. O que produziu, você entende que é o que ele gerou de faturamento, não é valor. Gerou de unidades aqui produzidas, ele produziu 1.400.000. É só você pegar 1.400.000 e dividir por este valor, ele vai dizer que cada tonelada tem um custo de X reais, ok? Esse é o valor. O que você, como gestor da área de processo produtivo, pode e deve fazer? Está acompanhando e avaliando se nos próximos meses você evoluiu ou se você regrediu, se a sua produtividade aumentou ou se a sua produtividade regrediu. Tudo bem? Esse é o objetivo, ok? Então, aqui, eu não calculei, mas poderia fazer o cálculo aqui, ok? Então, tranquilo, dá para fazer. Mas o próximo aqui já tem um exercício para a gente fazer aqui. Olha que legal. Aí é dividir. Oi? Aí é dividir, né? Isso, para dividir, exatamente. Você já está fazendo? Legal. Faz aí, 1.400.000 divide por 66 milhões. É milhões aqui, tem 3 zerinhos. 6, né? 6. Dividido por 66 milhões. 0,02. Isso ele vai dizer que a cada tonelada você está tendo um custo, tá vendo? Essa é a sua produtividade. O que serve isso como um parâmetro para você, para saber se em períodos anteriores foi melhor ou pior, se períodos posteriores será pior ou será melhor. Entendeu? É uma maneira da gente calcular e verificar. Aqui o próximo vai ter um exemplo mais claro aqui, para você poder entender os conceitos. Tudo bem? Podemos seguir? Tranquilo? Olha lá, já tem um exemplo que eu coloquei aqui hoje, tá? Vamos lá, vamos tentar entender. O produto Y passa, durante seu processo de produção, por 2 departamentos, o de soldagem e o de acabamento. Então, todo mundo tem noção de produção,
neste caso aqui deve ser uma siderúrgica, uma metalúrgica, ele passa na soldagem e depois ele faz o acabamento. Tudo bem? Em julho deste ano, de 2020, a empresa conseguiu praticar um preço médio de venda de R$ 780 em cada unidade. Em agosto desse mesmo ano, devido à concorrência e também à pandemia, foi obrigada a praticar um preço médio de venda de 720, ou seja, o que ela praticava antes de agosto 780, caiu para R$ 720 a unidade. Os dados a seguir se referem ao produto. Tudo bem? Está claro aqui o enunciado bem simples aqui? Tudo bem? Só os preços, os valores aqui. Tá? Então, agosto... cadê? Não, agosto não. Cadê? Em julho, depois agosto. Tá? Então, bem próximo de nós aqui. Estamos entrando em outubro aqui, acabou de acontecer aí, tá? Então, aqui está o mês, o departamento, a produção em unidades, ele usou matéria-prima e mão de obra. Tudo bem? É tudo que ele tem que ele vai considerar aqui, tá? Então, em julho e agosto, não são os 2 meses de referência? Os 2 departamentos, ele passou na soldagem e também de acabamento, tá claro? Soldagem e acabamento. Tente entender, você como gestor de produção, você fez uma produção na soldagem de 4.600 unidades. Mas só conseguiu acabar das 4.600 só 3.800. Você concorda que como gestor de processo produtivo, você só pode comercializar as 3.800 unidades? Tudo bem, senhores profissionais de produção? Tá claro isso? Entendeu? Você solda, mas nem tudo que você solda, você faz o acabamento. E é lógico, você só Professor, pode... me explica novamente, por favor. Vamos lá. Você tem 2 departamentos na sua empresa, ok? Um é de soldagem, e neste período aqui, referente ao mês de julho, ele soldou 4.600 unidades aqui da produção. Tá vendo? Produção unidade. 4.600. Mas dessas 4.600, ele conseguiu fazer acabamentos de apenas 3.800. Tudo bem? Você concorda que você só consegue comercializar aquilo que está feito o acabamento? Sim. Ok? Porque é um conceito importante da nossa área de produção. Por quê? Porque depois você tem que calcular essas quantidades aqui, por esses custos aqui do lado, mas também pelo faturamento aqui, que ele vendeu por 780 no mês de julho, e agosto ele praticou 720. Agora, por qual quantidade? Em julho, só 3.800, porque você não pode vender o que ele soldou, mas não acabou, você concorda? Então, eu só posso comercializar aquilo que está acabado. A mesma coisa em agosto, tá? Lá no departamento de soldagem, ele soldou 4.800 unidades dessas peças aqui de produção, porém ele só conseguiu acabar 4.300. Então, você concorda que só consigo comercializar as 4.300? Tudo bem? E aí, para cada departamento, ele tem um custo por unidade da matéria-prima e um custo por unidade da mão de obra, tá claro? Então, vamos lá. No departamento de soldagem, lá em julho, o custo da matéria-prima de soldagem era de R$ 70 em cada unidade. Da mão de obra, R$ 35. Tudo bem? Aí, no acabamento, neste mesmo mês de julho, todo mundo acompanhando aí, ó, no mês de julho, no acabamento, ele tem um custo da matéria-prima de R$ 45 em cada unidade, E na mão de obra, um custo por unidade de apenas 28. Tudo bem? Então, isso são os dados. Agora, você tem no mês de agosto, faz a mesma leitura, ó. Você tem 2 departamentos, que são os mesmos, soldagem e acabamento. Em agosto, ele soldou 4.800 peças e acabou 4.300. Tudo bem? A matéria-prima no departamento de soldagem, estou vendo na linha de soldagem, ela tem um custo de R$ 65 em cada unidade. Tudo bem? Neste mesmo departamento de soldagem, o custo da mão de obra é 31. Você percebe, se você comparar aqui em cima, que era 35, para agora ele já caiu um pouco, para 31. Eu pergunto para vocês, na prática, algumas empresas, vocês lembram que reduziram o salário depois da pandemia, reduziram alguns benefícios, reduziram algumas coisas também, e acabou isso acontecendo também, tá? Então, o custo da mão de obra, ela reflete diretamente aqui também, tudo bem? Que é custo direto aqui da produção, tá? Não é o indireto. E no acabamento também, ó, nesse mesmo mês de agosto, ela conseguiu produzir 4.300 unidades.
E qual é o custo desse departamento de acabamento? Segue a linha. Acabamento, produção, 4.300. Matéria-prima, o custo por unidade, R$ 47,00 a unidade. O custo da mão de obra por unidade, R$ 27,00. Tudo bem? Abaixou um pouquinho também. Lembra, o mês passado, em julho era 28, agora é 27. Tudo bem? E aí ele vem com N perguntas. Tudo bem? Para você entender. Veja lá. As perguntas estão aqui e a resposta e o cálculo já está em seguida, tá? Então, só para você poder entender como um todo, depois a gente volta etapa por etapa. Então, a primeira pergunta é determinar a produtividade parcial da matéria-prima em julho. Volta aqui um pouquinho. Julho, matéria-prima. Você percebeu que ele não pediu da mão de obra, então só da matéria-prima. Tudo bem? Mas calma que eu chego no cálculo, tá? Pergunta B aqui, ó. Vou pular um pouquinho, tá? Pergunta B. Determinar a produtividade parcial da matéria-prima em agosto. Por que parcial? Porque é só da matéria-prima. Volta aqui. Ó, agosto, matéria-prima, parcial, que é só aqui, ó. Percebeu? Mas tem a mão de obra, por isso que é parcial. Vamos lá com calma. Pergunta C. Determinar a produtividade parcial da mão de obra em julho. Ó, ele trabalhou com matéria-prima no A, matéria-prima no B, agora ele vai para a mão de obra. Em julho, volta aqui, ó. Em julho, mão de obra da última coluna aqui, ó. Por que parcial? Porque ele não está trabalhando com a matéria-prima, ele só pegou uma delas. Ok? Só a mão de obra. Tudo bem? Só para você poder entender a mecânica. Depois a gente chega no cálculo, tá? A pergunta D de dado. Determinar a produtividade parcial da mão de obra em agosto. Tudo bem? Então você vem aqui agosto, mão de obra, tá vendo? 31 e 27 é o que você vai trabalhar aqui, tá? E aí, a pergunta E, determinar a produtividade total em julho. Por que total? Aqui ele está considerando que ele tem matéria-prima e tem mão de obra. Então, ele está considerando aqui já o total, tá? Então, agora ele quer produtividade total de julho. Então, ele vai dizer para você quanto que ele usou na soldagem, quanto ele usou no acabamento, tanto a matéria-prima quanto a mão de obra. Agora, ele somou os dois. Agora, eu posso considerar a produtividade total neste caso. Se ele me desse outras informações, eu acrescentaria aqui também. Mas como eu só tenho essas duas, é o total. Como a pergunta A, B, C, D foi apenas uma coluna, um momento a matéria-prima e outra mão de obra é a parcial. Está claro aqui o conceito de produtividade total e produtividade parcial. O conceito, o cálculo, calma que nós chegamos lá. Tudo bem? Agora vamos na F. Olha lá, F. Determinar a produtividade total em agosto. A mesma coisa que ele fez, ele calculou em julho produtividade total da matéria-prima e mão de obra, agora ele vai calcular de agosto. Tanto matéria-prima quanto mão de obra, então eu posso e devo considerar a total. Tudo bem? Tranquilo até aí? Mas vamos voltar para o cálculo. E aqui, deixa aqui ó, outro slide aqui para a gente poder entender depois. Vamos por parte, como diz o esquartejador, tá? Vamos lá. Determinar aqui, eu estou lendo aqui para vocês, tá? Determinar a produtividade parcial da matéria-prima em julho. Então, voltando à pergunta A, que nós já lemos e entendemos o que é, agora vamos entender o cálculo, tá? Eu posso abreviar como PP, que é produtividade parcial. Eu posso abreviar aqui, ó, na pergunta E, como PT. A partir de hoje, PT não é mais Partido dos Trabalhadores, e sim produtividade total, tudo bem? Então, você vai sempre ver aqui em produção, PP, produtividade parcial, PT, produtividade total. Tudo bem? São abreviações simples que você já vai entender rapidinho. O que é esta produtividade parcial? O output sobre input, tá certo? Esta barra, todo mundo entende que é dividido, ok? Que é igual, vamos traduzir na nossa língua, é o mesmo que saída sobre as entradas, ok? Saída, out, in, entrada, tudo bem? É apenas a fórmula que você tem lá em cima, você tem aqui, você tem onde consultar em todos os lugares, não precisa decorar, apenas familiarizar com ela. Tudo bem? Agora vamos ao cálculo propriamente dito que ele está pedindo, né? Então ele pediu assim, determinar a produtividade parcial da matéria-prima em julho. Matéria-prima, não vou trabalhar com a mão de obra, só matéria-prima. Então, se ele está me dizendo que são as saídas sobre as entradas, o que são saídas? O meu faturamento, concorda? Então, vamos voltar lá em julho, ó. Julho aqui. Você concorda que eu soldei 4.600 e eu acabei só 3.800? Então, o meu faturamento eu só consigo faturar
aquilo que eu acabei, que são os 3.800, ok? E que preço que eu pratiquei em julho está aqui, ó, 780, concorda? 780, tudo bem, ó? Tá grifado em negrito para vocês, dá para ver? 780, ok? Não sei se está negrito, então tá. Outra coisa aqui que está no PDF aqui, ok? Então você vem aqui, ó, 3.800 unidades que multiplica 780, tudo bem? Então, essas aqui são as minhas saídas. Tenta entender assim, o que é saída? Aí você vai falar, mas saída não é o... Não, calma. Para você gerar esta quantidade de faturamento, para você sair com esse faturamento, eu precisei entrar com quais recursos? Entenderam o que é produtividade? Por isso que eu falei, esqueça um pouquinho o conceito da contabilidade, senão a gente dá uma travada ali achando que sim. Não, mas o que eu faturo não é saída ou entrada, entrou dinheiro? Não, entrou dinheiro, mas eu consegui sair com esse faturamento, ou seja, gerar esse faturamento. Para que eu conseguisse gerar este faturamento, eu precisei entrar com quais custos? Aí agora vamos lá brincar, ok? Lembra bem que eu estou em julho e apenas matéria-prima, tudo bem? Então volta aqui, ó, julho, matéria-prima, ok? Não estou com mão de obra, só matéria-prima. Na soldagem eu não usei 4.600 a um custo de 70, então eu preciso fazer 4.600 multiplicado por 70, tá certo? Mais os 3.800 no departamento de acabamento, multiplicado por 45, ok? Então, esses dois valores aqui, os dois primeiros, ele grifa todos, paciência, dá para visualizar? O primeiro multiplicado pelo segundo e o 3.800 por 45, tudo bem? Que é o que eu fiz aqui, olha aqui, ó, 4.600 multiplicado por 70, mais 3.800 multiplicado por 45. Alguém quer testar, fazer aí, para ver se está certinho mesmo? Ô, professor, oi. Esse 3.800 vezes 780, esse 780 saiu de onde? Vamos lá, tá aqui em cima, ó. Quanto que tá da unidade, entendi. Isso. Em julho de 2020, a empresa conseguiu praticar um preço médio de venda de 780. Tudo bem? Ok, obrigado. Mas tá certo. Se alguém não entender, dá um grito aí, gente. Vai perguntando, não deixa pro final, não. Legal, obrigado aí pela pergunta. Pode esclarecer de muita gente aí, tá? Alguém quer testar aí para ter certeza que 3.800 vezes 780 dá 2.964.000? Tá correto, professor. Pode seguir? Professor, oi. Uma dúvida, só para ficar mais claro. Então, a saída seria o faturamento, certo? Isso. E a entrada, ela corresponderia ao quê? Seria o que eu gerei, ou algo do tipo? O que eu tive que entrar para poder gerar este faturamento. Eu entrei com esta quantidade de matéria-prima, de mão de obra, ou seja, o que eu precisei. No caso aqui, ele está pedindo só de matéria-prima. Só que eu passei por 2 departamentos, concorda? Então, ele vai dizer todas as entradas são todos os meus custos que eu tive para poder gerar. Você entende que gerar é saída? Gerar um faturamento de 2.964.000. Tudo bem? Calma, eu sei que a contabilidade... Obrigado. Aqui um minutinho. Mas até o final você vai perceber que vai começar a ficar claro. Aqui, pessoal, só para não confundir também, ó, você está claro que nesta equação que primeiro você multiplica, depois você soma, isso está claro para todo mundo? Tudo bem? Aí, se você tiver dificuldade, coloca parênteses, 4.600, fecha parênteses, mais 3.800 vezes 45. Professor, oi. Eu não tinha, o 780 aí eu consegui entender. Eu só não entendi esse 3.800. Qual foi o critério que você usou para pegar o 3.800? A empresa soldou, olha aqui, 4.600. Mas ela não acabou só 3.800? Você como gestor de por causa do parcial, né? Isso, você como gestor de produção, você sabe que você só pode comercializar aquilo que está pronto, concorda? Entendeu? Aí você vai poder pedir o acabamento, né, professor? Isso, só aquilo que você já fez acabamento, concorda? É o princípio da produção, né? Está no meio da produção ainda. Vocês lembram quando nós comentamos na primeira aula também que nós temos os 3 grandes... Mas isso só para produtividade parcial, né? Parcial, só estou calculando a matéria-prima. Ok? Só matéria-prima. Tudo bem? Vocês lembram quando nós estávamos trabalhando na unidade 1, que nós trabalhamos os 3 conceitos muito utilizados hoje na produção, que é matéria-prima, produto em processo, produto acabado. Então, esta soldagem aqui, eu estou em processo. Eu só acabei 3.800, eu só transformei em produto acabado
3.800. Você concorda que eu só posso comercializar aquilo que está pronto? Aquilo que eu acabei? Sim? Então é isso. Então os 3.800 ao preço que ele disse que praticou no mês de julho. Tudo bem? 780, ok? Agora Entendi. vamos lá. Este cálculo aqui está simples para todo mundo, ó. 4.600 vezes R$70, mais 3.800 vezes 45. Primeiro você multiplica, depois soma, que vai dar um total de 493 mil. A hora que você pega o total do faturamento, que deu 2.964.000, dividido pelos custos totais que eu tive da matéria-prima aqui, de 493, eu tenho um indicador de produtividade 6.01. Por que um indicador? Isso é apenas um indicador, não é uma porcentagem, que nós vamos chegar lá na próxima slide ainda, na próxima transparência, que ele vai estar calculado esta diferença, esta evolução, ok? Que aí sim que a gente vai dizer que a produtividade evoluiu ou regrediu em tantos por cento, tudo bem? Então aqui não é a porcentagem, é apenas um indicador de produtividade. Tudo bem? Mas é um indicador importante que eu posso saber que nos outros meses eu vou melhorar ou vou piorar. Tudo bem? Tranquilo até aí? Posso seguir? Ok? Sim. Então vamos lá. Pergunta B, Pode gente. seguir. Pergunta B é determinar a produtividade parcial da matéria-prima em agosto. Vocês perceberam que a mesma pergunta que a só mudou o mês? Tudo bem? Mas se mudou o mês, é outro faturamento, é outra quantidade, é outro custo. Então, vamos lá. Eu trabalhei com a primeira linha aqui, que é julho. Agora eu vou trabalhar com a segunda, que é agosto. Tudo bem? O mesmo conceito. Eu soldei 4.800, tá certo? Mas eu acabei 4.300. Você concorda que eu só consigo comercializar e vender aquilo que está pronto? Então, eu só vou vender os 4.300. E qual é o preço que eu pratiquei em agosto? Está aqui, ó. 720, tá claro? 720. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Cadê você aqui? Pergunta B. Matéria-prima em agosto, 4.300, que é o que eu tenho acabado, e vendi por 720. Que vai me dar aqui, ó, 3.096.000. Tudo bem? Este valor aqui, tá? E aí, o que é a entrada, o input? Para que eu conseguisse gerar esta saída, este faturamento, este valor, eu precisei entrar com os custos da matéria-prima em agosto de 4.800 multiplicado por 65 e também mais 4.300 por 47. Tudo bem? Primeiro multiplica, depois soma, que vai dar um valor de 514.100. Ok? Se você pegar o faturamento e dividir por esses custos da matéria-prima no mês de agosto, eu terei um indicador de produtividade de 6.02. Tudo bem? Aqui você já pode visualizar que matematicamente você já teve uma melhoria, pequena, mas teve, você concorda? O meu indicador de produtividade no mês de julho da matéria-prima foi 6.01. Agora, em agosto, já foi 6.02, concorda? Então, já evoluiu um pouco. Tudo bem? Então, tá ok. Agora, tranquilo até aí, gente? Quer voltar alguma coisa? Alguém levanta a mão, pergunta aí, questiona. Professor. Oi, fala. Nem aí deu, somei aqui, deu 6.2, né? Deu 6.02. Ok. Se acaso for aquele número que, exemplo, deu 6.0221, né? Se desse 5 ou 6. Isso, exatamente. Isso que eu ia comentar com vocês. Eu sempre vou trabalhar, mesmo nas avaliações, sempre com 2 dígitos após a vírgula e o arredondamento mais simples que nós aprendemos, o primeiro arredondamento. 2 dígitos após a vírgula até 0,5, ok? Para cima. Até 0,49, você mantém o segundo, ok? Então, verifica qual é o terceiro número, tudo bem? O arredondamento mais simples que você conhecer, tudo bem? Fala aí, quanto que deu aí, que eu não tenho marcado aqui, mas deu 6,02? 2,1. 2,1? Isso. Você percebe que o terceiro dígito é inferior a 5, então você mantém o 2, ok? Se por acaso o terceiro dígito fosse igual ou superior a 5, esse 0,2 seria 0,3, tá claro? Para todo mundo? Porque às vezes produtividade
Às vezes, nas empresas, trabalham com Excel e às vezes usa, inclusive, 9 dígitos também, tá? Porque às vezes são variações pequenas, mas o cara quer saber, mas eu melhorei ou piorei? Às vezes, questão de dígito ali, então eles representam, né? O Excel te dá toda essa liberdade, HP12C, quem gosta de brincar com ela, também te dá essa liberdade, e outras calculadoras também científicas aí também te dá 9 dígitos. Eu sempre trabalho com 2, porque eu falo, a calculadora mais simples que seja, você tem aqui, mas deixa com 3, visualiza se o terceiro dígito está acima de 5, igual ou superior a 5, eleva o segundo dígito. Se está abaixo de 5, mantém o segundo dígito. O terceiro dígito sempre é a sua referência para manter o segundo dígito após a vírgula. Tudo bem? Esta observação, às vezes, eu até coloco na avaliação para não ter dúvida. Mas é o arredondamento mais simples para todo mundo, tá claro? Tudo bem? Mais alguma dúvida até aí, pessoal? Na pergunta A e B, eu posso seguir? Pode? Então, ninguém respondeu, eu vou responder. Ó, Pode seguir, professor. Pode. Legal. Pergunta A e B, nós calculamos a matéria-prima de julho e agosto, ok? A pergunta C e D, agora nós vamos calcular a mão de obra, ok? Então vamos lá, repetindo e lendo a pergunta aqui C. Determinar a produtividade parcial da mão de obra em julho. Por que parcial? Porque é só da mão de obra, ok? E é só de julho, não é de agosto. Agosto é a próxima, tudo bem? Olha lá, PP, parcial, M de obra, pode ser, pode escrever completo, fica a seu critério. Júlio, posso abreviar J, U, L? Pode, é lógico, gente. Aqui é só, eu coloquei completo, mas aí fica a seu critério, é igual. Você percebe que esse 3.800 vezes 780 é este mesmo cálculo que eu usei na A? Eu posso confiar no meu valor e já colocar um valor de 2.964 milhões? Meu amigo, aí é você com a matemática, entendeu? Uma vez que você entendeu, você vai brincar à vontade aqui. Mas aqui eu estou deixando bem detalhado para você entender. O que é isso? Onde saiu os 3.800? É aquela quantidade que você conseguiu fazer o acabamento. Por que 780? É o preço que você praticou em julho, que está lá no enunciado. Tudo bem? E aí ele vai começar a trabalhar aqui os custos da mão de obra. Sempre você lê o enunciado, que é a resposta aqui, ó. Mão de obra, ele teve num departamento 4.600 por R$ 35 a cada unidade. No outro departamento, que ele fez as 3.800 que ele acabou, ele pagou R$ 28 o custo por unidade, ok? Então, se você multiplicar os dois e somar, você tem um custo de 267.400, ok? Se você pegar o faturamento total de 2.964.000 e dividir por esses custos aqui da mão de obra de 267.400, eu tenho uma produtividade parcial da minha mão de obra, apenas o indicador, de 11,08. Tudo bem? Dá uma olhadinha, respira fundo, vê se todo mundo entendeu. Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, pergunta aí, sem medo de ser feliz. Tudo bem? Pode seguir? Então vamos lá. A pergunta B, você percebeu que é igualzinha à pergunta C, porém agora eu vou trabalhar o mês de agosto, não mais julho. Tudo bem? Olha lá, PP, parcial, mão de obra de agosto. Qual é o faturamento? Não é o mês da pergunta B aqui, ó? 4.300 vezes 700. Sim, posso confiar nesse número meu aqui, que é 3.096.000? Posso, está aqui, ó. 3.096.000, tá certo? Mas a mão de obra de agosto é um valor que eu preciso puxar lá do quadro. Então, no departamento de soldagem, eu tenho 4.800 unidades vezes 31, ok? E no departamento de acabamento, eu tenho 4.300 unidades por 27, multiplicando e somando, dá um custo total de 264.900. Este total aqui de faturamento que eu tive no mês de agosto, dividido por todos os meus custos da mão de obra, eu tenho um indicador de produtividade que é parcial, porque é só da mão de obra, no mês de agosto, que é de 11,69. Você percebe, só de você visualizar aqui, julho, 11,08, e agosto, 11,69, tive uma evolução, concorda? Melhorei o meu indicador de produtividade. Você, como gestor de produção, tem sempre por obrigação estar sempre melhorando a produtividade do seu departamento, do seu setor e da sua empresa como um todo também, ok? Então é isso que nós estamos aprendendo na prática, o que é muito utilizado. Aí você vai falar assim, mas Natalina, na minha empresa é tudo no sistema. Legal, mas sabe quem implantou o sistema? O homem de produção que foi lá e disse o que é, quais os valores ali. Então isso que é importante, o gestor de processo produtivo conhecer onde extraiu esses valores, até para questionar se a empresa está montando essas formas certas, quais os valores estão corretos e assim por diante. Esse é um exercício e é muito utilizado na prática.
Tudo bem? Então, já resolvemos a pergunta A, pergunta B, pergunta C e pergunta D. Agora, vamos para as duas, a E e a F, que também agora é o total, percebe? Ó, determinar a produtividade total em julho. Agora ele chamou de total, porque ele vai somar a mão de obra com a matéria-prima. Tudo bem? Tá? Então, aqui, ó, PT, você viu que agora é PT, não é mais PP, porque é total, produtividade total de julho é igual. A mesma fórmula, gente, não altera. Output sobre input, saída sobre as entradas. Tudo bem? O que é, tá percebendo que a E, que eu estou, primeiro a E, depois a F. Primeiro a E não é de julho? A julho eu tive um faturamento de 3.800 vezes 780. Você concorda que o meu faturamento de julho é o mesmo que da pergunta A, que é o mesmo que a pergunta C também? Sim. E que está aqui, ó, que é, cadê? 2.964.000, está aqui, ó. Ok? Não mudou, é isso mesmo. Só que aqui, agora, eu tenho, como ele está pedindo o total, e eu já tenho os custos meus de julho, ó. Você vem aqui, ó, julho, tá? Julho, tá vendo aqui, julho? Vamos ver se fica grifado ou não. Ah, não fica, entra um, sai outro. Então, você vê, ó, esse julho aqui, tá vendo? Então, esse julho eu não tenho um custo da matéria-prima, isso. Então, a entrada da matéria-prima foi 493 aqui, ó, tudo bem? E aqui julho também, não é agosto, é julho, tá? É agosto. Eu não tive outro custo aqui, ó, ok? De 267, que também é de julho, ok? O que nós fazemos aqui, ó? Somamos os dois, ó, 497 mais 267,400. Eu posso representar também do mesmo jeito aqui, ó, que esse de julho aqui significa 4.600 vezes 70, mais 3.800 vezes 45, mas você já sabe que vai dar 493 de julho. Você já sabe que esse daqui de julho, o que é? 4.600 vezes 35, mais 3.800 vezes 28, que vai dar 277. Então, eu já tenho os dois somados aqui, ok? Então, a hora que você pegar o faturamento, que é 2.964.000, dividido agora pelo somatório dos dois, que é 760, você tem uma produtividade total de julho, que é de 3,90. Tudo bem? Se alguém fez aí, viu na calculadora, depois me conta o terceiro dígito, quanto que deu. Professor, Oi? da onde saiu esse 760? Isso, da somatória do 493 aqui e 267,400. Da onde eu trouxe ele? Daqui, ó. Eu não calculei em julho aqui, ó. 493 aqui, tá certo? Na pergunta A, não era matéria-prima de julho? E na pergunta C, não era mão de obra de julho? 264 também? Percebeu? Então, eu só somei os dois aqui. Tudo bem? Ok? Então, este mais este, que deu 760 e 400. Tudo bem? Tá claro agora? É que eu não entendi, porque o senhor colocou esse 493 mais 267 igual a 2.964. Não. Esse igual aqui, ele quer dizer que esse 3.800 vezes 780, quanto que dá? 2.764. Tudo bem? Ah, tá. Dividido Tá pela bom, somatória entendi, dos dois, 760 e 400, quanto que ele vai dar? 3,90. Ah, Este entendi. igual, eu deveria ter colocado uma setinha, entendeu? E não igual. É, não estava entendendo de onde estava vindo esse número. É verdade. Obrigado aí, acho que me confundi. Eu vou, na próxima eu já sei o que fazer, tá? Coloca uma setinha daqui para lá e não que é igual. Ah, é verdade, eu confundi aqui, é verdade. E sem contar que eu não fechei o parênteses aqui também, você tá vendo? Eu deveria fechar o parênteses. Mas como está no Power, no PDF, eu não consigo alterar aqui. Tudo bem? Ó, o mesmo conceito agora, a produtividade total de agosto. Olha lá, o que é produtividade? PT de agosto, tudo bem? O que é 4.300 vezes 720? Aqui, ó, você tem a pergunta B, o faturamento, né? 4.300 vezes 720, que eu sei que é 3.096.000. Mas na pergunta D de dado também, eu não sei que é 4.300 vezes 720, que deu também 3.996.000. Tem um ponto a mais aqui, vou excluir ele aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? 4.300 vezes 700, que dá 3.096.000. Tudo bem? E aí eu tenho também, no mês de agosto, percebe, ó? Quanto que eu tenho em agosto aqui? Isso daqui não é agosto, ó. Agosto. Quanto que eu tive de custo de matéria-prima? 514,100, tudo bem? Porém, em agosto aqui também, ó, agosto, eu tive outro custo de mão de obra de quanto? 264.900. Então, a somatória desses dois custos aqui vai dar 779.000.
Este faturamento total dividido por esse custo somatório dos dois, eu tenho um indicador de produtividade de 3,97. Tudo bem? Até aqui, pessoal, está claro para todo mundo? Parcial e total? Tudo bem? Veja se está. Sim. Sim, posso continuar? Então vamos no próximo slide aqui também, a solução. Olha lá. Então, isso daqui, ó, este quadro que eu montei aqui, que é a solução, que esse daqui também é a solução, que acho que eu escrevi solução. A solução, né, o enunciado é esse daqui, ó, ok? Está nessa página 7, né? Página 8 e página 9 é tudo solução. Aqui você só vai copiar, de lá de cima. Você põe aqui, ó, julho, agosto, a variação em porcentagem. Matéria-prima, mão de obra e total. Tudo bem? É lógico, neste caso desta empresa, eu peguei o mês de julho, o mês de agosto, peguei a matéria-prima e mão de obra. Na sua empresa, você pode pegar de um ano para o outro, você pode pegar outros meses, você pode pegar não só matéria-prima, eu não sei o que é mais importante na sua empresa, de repente o custo de energia elétrica é um custo elevado, né? Tem até um indicador de produtividade da quem produz lata de alumínio, né? de refrigerante ou mesmo de cerveja também, parece que um dos maiores custos que tem na produção é exatamente a energia elétrica. Então, eles fazem o cálculo de produtividade exatamente do consumo de energia elétrica. Muito legal. Porque ele sabe que conforme ele vai produzindo, ele pode melhorar a tecnologia, ele pode fazer alguma mudança de layout, lembra que nós já trabalhamos isso? E melhorar, inclusive, a nossa produtividade aqui também. Ok? Então, esses valores aqui, ó, matéria-prima, se você pegar, eu só puxei lá da planilha de cima do slide anterior, ok? De julho, 6,01. De agosto, 6,02. Cadê? Datrin, onde você achou? Vem cá. Ó, perguntar, não deu 6,01? Matéria-prima de julho? Matéria-prima de agosto, 6,02? Vem aqui, ó. Julho e agosto, matéria-prima, 6,1, 6,02. Percebe? A mesma coisa, mão de obra, puxei lá de cima. Julho, quanto que deu? 11,08. Lembra desse valor? Agosto, 11,69. Total, também, a pergunta E e F aqui, ó. Pergunta E e F. E de julho, F de agosto. E não deu 3,90? O F não deu 3,97? Aí você vem aqui, total, julho, 3,90, 3,97. Tudo bem? Deixa eu só carregar minha bateria aqui, que ela estava carregada. Oi. Fala. Onde saiu esse mais 0,16%? Ele é dado, esse número, ou... Peraí, deixa eu só conectar aqui minha bateria. Opa, desculpa, onde que é que você está perguntando? Fala. Aí na porcentagem, aqui a variação, aumento, mais 0,17%. Calma, eu chego lá. Por isso que eu falo, vamos por etapa, como diz os cortejadores. Vamos tentar entender. As duas primeiras colunas, você só vai copiar lá do seu cálculo anterior. Tá claro isso para todo mundo? Tudo bem? Agora é que eu vou calcular para responder a pergunta do nosso coleguinha que já estava se antecipando, ok? Então, na pergunta de variação, você só vai bater o olho. Meu amigo, eu estou em agosto, o mês anterior era julho, então eu sempre tenho que comparar a situação melhor à última situação, concorda? 6,02 para 6,01 aumentou ou reduziu? Dá para visualizar e saber que aumentou. Pouca coisa, mas aumentou, tá certo? A mesma coisa para agosto. Olha aqui, ó, agosto, mão de obra, 11,69. Em julho, 11,08. Aumentou ou reduziu? Aumentou, porque eu sempre pego a referência no último mês, no último ano em relação ao anterior. Após a melhoria, antes da melhoria, sempre assim. Ok? Então, aumentou. O total, agosto, 3,97. Julho, 3,90. 3,97 aumentou ou reduziu em relação a julho? Aumentou, tá certo? Então você já está no caminho correto, você como gestor de produção dessa empresa. Agora vamos chegar no cálculo aqui, que é importante não só você entender a matemática, como você também poder entender o raciocínio aqui da produtividade, dessa porcentagem, tudo bem? E eu coloquei aqui o cálculo. Veja aqui, na primeira linha, vai por linha, tá? Você vai pegar sempre o último mês, que é agosto, não é julho, tá? Não vai inverter. Agosto, divide por julho, vai dar, aqui eu peço para vocês, deixe 2 dígitos, por quê? Você vai transformar um decimal em porcentagem e depois vai deixar em porcentagem, tudo bem? Então você vai pegar 6,02 dividido por 6,01. Quem tiver a calculadora, deixa 4 dígitos e testa aí pra gente, ó.
vai dar 1,0017. Só que o que significa este valor? Ele está dizendo que sobre aquele valor deu 100% mais alguma coisa, concorda? Então, eu tenho que tirar de um número inteiro. Então, este valor que deu, sempre eu vou reduzir 1, tá? O que eu coloquei? Por conta própria aqui, 4 dígitos aqui, que o aluno vai falar, por que eu tiro 4 aqui, não tiro 4? Tá bom, então eu coloquei 4 zerinhos depois da vírgula, que não vai fazer diferença aqui, mas é bom só para você entender, tá? O que é o resultado disso? Igual a 0,07, concorda? Opa, não, desculpa. Faltou um aqui, gente. É 17, tá? 0,017. Eu que engoli um aqui. Depois Professor, oi. Rapidinho, esse do 1,0017 eu entendi. E esse menos 1,00, de onde ele vem? Isso, estou explicando aqui, ó. 1,02 dividido por 1,01 dá 1,0017. Mas o que eu disse para você? Que este valor, ele é 100% de uma produtividade. O que excedeu esta porcentagem ou o que é a menos de 100%. Então, como você vai fazer este cálculo? Este indicador, que não é uma porcentagem, é um decimal, concorda? Eu vou tirar de um número inteiro, tudo bem? Então, vou tirar de um número inteiro, ele vai dizer que a minha variação em decimal é 0,0017. Daí eu engoli um aqui, tá? Multiplicado pelo 100%, agora sim, aí eu tenho uma variação que ela é positiva em 0,17%, ou seja, menos de 0,5%, concorda? Então é isso. Vamos lá, para poder entender o raciocínio e responder a pergunta da nossa colega aí. Onde apareceu? Posso fazer de forma diferente? Posso. Posso pegar esse 6,02 dividir por 6,01 e colocar já em porcentagem, ele vai dizer para você que é 100,17%. Tira o 100%, quanto que vai dar de diferença? Concorda? Então, a produtividade é sempre qual é a minha variação? Quanto eu melhorei a minha produtividade ou quanto eu regredi a minha produtividade? Então, neste caso, eu melhorei uma pequena porcentagem, apenas 0,17%. Tudo bem? O mesmo raciocínio no segundo aqui, ó. Eu vou pegar o mês de agosto, 11,69, vou dividir por 11,08. Se você fazer na calculadora, você vai entender. Ele vai dar 1,0551. Este número inteiro aqui de um inteiro, eu vou tirar um inteiro, porque eu quero saber quanto variou de um número inteiro. Ou a mesma coisa que eu dizer, quanto que ele variou de 100%. Quanto que ele foi além do 100% ou abaixo de 100%. Vou pegar um caso prático, ok? Se você pegar, olha lá. Quem fez a pergunta aí da porcentagem? Onde veio esse 1%? Fala aí para mim, quem foi? Eu. Quem é eu? Luana. A Luana, pronto. Ô, Luana, legal, pronto. Então, a Luana trabalha como gerente de produção da empresa dela, tem um salário de R$20 mil mensalmente, e ela faz um serviço impecável na empresa dela. O chefe resolveu contemplar com 20% de aumento do salário dela. Então, 20% sobre 20 mil é mais 4 mil, concorda, Luana? É isso? Eu não fiz a conta errada? Então, ela vai para 24 mil. Se você pegar os seus 24 mil, Luana, e dividir pelo que você ganhava anterior, sobre os 20 mil, você está ganhando 120%. Você teve 120%, Luana, de aumento? Não, porque você tem que tirar os 100% que você já tinha, você entende? Então, quanto você teve de variação, quanto que você teve de aumento? Apenas os 20%. Entendeu? De uma maneira bastante simplista? Que é isso que nós estamos fazendo. Sim. Eu posso calcular em porcentagem e tirar 100%. Como eu posso calcular em decimal, tirar um inteiro, o resultado, eu multiplico por 100%, que é o que eu fiz aqui, e eu vou ter o resultado da minha variação. Entenderam? Tudo bem? Vamos lá. O mesmo raciocínio, vou fazer agora com o total aqui, tá? Então, por que 1,97 e não 1,90? Porque primeiro é agosto, é a última referência. Após a melhoria, eu quero saber, não quero saber, o que eu evoluí de julho para... Não, eu tenho que evoluir de agosto em relação ao mês anterior, concorda? Então, eu vou pegar 3,97 dividido por 3,90, se você fizer a sua calculadora, o seu, e deixar como, não porcentagem, como um índice aí, tá? Ele vai te dizer que é 1,0179, tudo bem? Tira de um inteiro, que é o mesmo que tirar 100%,
O mesmo caso de tirar o salário da Luana de 20 mil, então você vai ter apenas a diferença do 20%. Então, tirei o inteiro, ele vai ficar com a diferença de apenas 0,0179. Este valor multiplicado em porcentagem, porque a variação, ela sempre tem que dar em porcentagem, ok? Então, 0,179 vezes 100%, eu tenho uma variação que eu já sei que se aumento é positivo, se a redução é negativo, concorda? Eu tenho uma variação positiva de 1,79%, ok? Então, com certeza, você como gestor de produção, você vai receber os parabéns da sua diretoria, que vai dizer que, apesar da matéria-prima ter uma pequena variação na produtividade, na mão de obra foi significativa, e mesmo o resultado total da empresa também foi quase 2%, concorda? Nos dias atuais, não é de se desprezar 2% de variação da produtividade. Concorda, senhores profissionais de produção? E aí a gente fecha esse exercício, tudo bem? Sim. Tudo bem? Depois a gente volta novamente. Tem um lá para vocês brincarem com ele lá também, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Agora tem outro aqui. Método, tempos e movimentos, tá? Esse caso eu gosto muito de relatar para você. Quando você pega um livro um pouco mais antigo, sempre tem o Taylor, o Fayol, aqueles caras que você viu lá na teoria geral da administração. Você vê o quanto que produção remete à nossa teoria geral da administração do primeiro? E o quanto que às vezes a gente fala assim que são pré-requisitos, são importantes o aluno ter esse conhecimento. Você percebe que os autores geralmente eles estão com a prancheta na mão no livro fazendo identificação. É lógico que hoje, depois da era do computador, e agora com a internet 4.0, e já tem a 5.0 aí, a internet das coisas, meu amigo, hoje está tudo no computador, concorda? Só que o conceito é o mesmo. Só que antigamente, se alguém... Você percebeu que antigamente sempre tinha alguém, um gerente, um supervisor, um encarregado, sempre anotando os dados, os valores. Hoje, meu amigo, a máquina que você produz, ela mesma já vai estar te informando quanto que você produziu, qual é o tempo que você gastou, quais os momentos que você tem. Então, só facilitou a nossa vida. Mas os cálculos são os mesmos e continua sendo importante você calcular também. Tudo bem? Então, vamos lá. O objetivo dos métodos, tempos e movimentos é a determinação do melhor método para a execução de um trabalho, mediante a análise dos movimentos feitos pelo operador durante a operação e os tempos previstos, que são o tempo padrão, o tempo real efetivamente utilizado na tarefa. Tudo isso daqui a gente vai aprender a calcular lá na frente, tem simbologias, tem a definição de cada um deles também, para ficar bem claro para o aluno também, ok? Volto a repetir, não precisa decorar nenhuma fórmula, todas que você precisar, ela vem na sua avaliação, ela vai estar disponível para você onde você precisar, mas é bom estar familiarizado como fazer o cálculo, como dividir, quem por quem, para o aluno não se assustar, ok? Bom, procura-se eliminar todos os movimentos que não ocorrem realmente para o desenvolvimento e o progresso do trabalho, ok? Então, nós estamos calculando produtividade. Esta unidade 4 é sobre produtividade. Estamos falando de método, tempos e movimentos, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Olha lá. Será que eu pulei alguma coisa? Não. Ok? Métodos e tempos lá. Compreende duas técnicas principais. Estudos de tempos, ou medição do trabalho, e estudo de métodos, ok? O que é o estudo de tempo? Visa determinar o conteúdo do trabalho de determinada atividade pelo cálculo do tempo que sua execução conforme uma norma de rendimento definido. Cada empresa trabalha com um produto e ela tem mais ou menos um padrão de produção de um produto. Então, ela medindo, ela calculando, ela sabe se ela está evoluindo ou se ela está regredindo, se ela está melhorando ou se ela está piorando. Isso faz parte do gestor de processo produtivo, concorda? Somos todos nós neste momento na quinta-feira, ok? E o estudo de métodos é o quê? Registro, análise, exame crítico, sistemático dos métodos existentes e propósito para executar um trabalho ou desenvolvimento de aplicação de método mais simples e mais eficaz. Olha lá, volto para dizer para vocês, nós trabalhamos aqui com o conceito de produção, produtividade, então é planejar, organizar e controlar de maneira eficiente e eficaz. Ou seja, fazer a coisa certa ao menor custo, ao menor trabalho, ao menor movimento, ao melhor método para o operador e para a empresa. Ok? Então, para tanto, é preciso eliminar tudo o que é desnecessário dentro das nossas empresas. O estudo de métodos, tempos e movimentos compreende, portanto, o estudo do trabalho e de como melhorar a produtividade das atividades. Olha que legal. Nós estamos trabalhando nesta unidade que é justamente sobre produtividade. Então, vamos tentar aplicar um caso prático aqui, ok? Bom, o principal resultado alcançado é a eliminação dos desperdícios, com consequente diminuição dos custos de produção, que é tudo que uma empresa está precisando, concorda?
você precisa eliminar os desperdícios e diminuir os custos de produção. Nós que somos gestão da produção. Já comentei com vocês que, às vezes, por falta de ter um bom profissional da área de produção, às vezes nós armazenamos, nós fazemos operações. Já citei para vocês alguns casos de pessoas que, às vezes, trabalham com método muito antigo, ultrapassado, e acaba tendo problema. O exemplo que eu sempre cito para vocês do Ford, lá naquela época, que com certeza fez aquela engenhoca dela, mas o engenhoca que ele criou naquele tempo, naquele momento, mas o quanto que ele ganhou em termos de produtividade. Não foi, percebeu? Não foi de produção, foi de produtividade. Ou seja, agora por hora, por homem, por tempo, ele produz muito mais, utilizando muito menos recursos. Isto é produtividade. Tudo bem? E aí vamos lá. Ah, velocidade aqui também, ó. Aqui já começam a aparecer algumas simbologias aqui, que é importante e interessante para a gente conhecer, tá? Veja lá. Velocidade. Ele vai sempre aparecer com a letra V, velocidade. Volto a repetir, não precisa decorar, mas é bom estar familiarizado. V de velocidade. A velocidade do operador é determinada subjetivamente por parte do cronometrista, que às vezes a própria máquina vai dizer que um operador, na média, numa hora, então ele tem a velocidade média ali. Às vezes você muda de operador, tem um pouco mais, um pouco menos. Então as empresas e o próprio computador, a sua própria máquina, às vezes vai te dar esta informação de qual é a velocidade também. Tudo bem? Que é a referência, assim denominada velocidade normal de operação, a qual é atribuído um valor de 100 ou 100%. Tudo bem? Vocês vão entender quando a gente vai calcular ali na frente. Ok? Tempo cronometrado. O que é tempo cronometrado? TC. Tudo bem? Então, lembra algumas abreviações aqui, que a partir de hoje você vai conhecer. Tempo cronometrado, TC. Tempo médio, TM. Tempo normal, TN de navio. Tempo padrão, TP. Tudo bem? Permissão, P. Fator tolerância é um FT. A fórmula do fator tolerância é 1 inteiro que divide 1 inteiro menos a permissão. P de permissão, tá vendo? Calma que você vai entender aqui. Já tem um exemplo que eu deixei aqui para vocês. Ó. Exemplo aqui. Ó. Em um dia de 8 horas, tem uma permissão de 1 hora e 20 minutos. Então, você vai calcular o FT. Ó, Luana, alguém que comentou comigo, tá vendo? Eu deveria ter colocado essa setinha aqui, não o igual. Que o igual às vezes confunde, né? Porque realmente, concordo com vocês. Obrigado pela dica, tá vendo? Eu falo quando a gente aprende com os alunos aqui também, tá vendo? Vou melhorar o próximo já. Não vou mais colocar o sinal de igualdade, se essa setinha. Ou seja, este caminho que leva para esse, não que é uma igualdade. Verdade, bem lembrado. Então, o FT, o que é? Não é um inteiro. O que é um inteiro? É o dia inteiro. Só que eu tenho aqui em minutos, tá vendo? Então, 1 hora, 20 minutos vai complicar a minha vida. Então, eu vou transformar tudo na única medida padrão, tá certo? Vou transformar tudo em minutos, tudo bem? Senhores matemáticos, me ajudem aí. 8 horas vezes 60 minutos é o mesmo que 480 minutos num dia? Sim, se tiver dúvida, faz aí na calculadora. 8 vezes 60, que vai dar 480 minutos. Tudo bem? Este valor eu vou dividir por 1 inteiro. O que é 1 inteiro? É o mesmo valor, as 8 horas vezes 60, que eu já tenho calculado e eu já sei que é 480 também. Menos o meu tempo de permissão. Tempo de permissão, 1 hora e 60 minutos, mais 20 é igual a 80? Ok, então menos 80 minutos. Tudo bem? 480 minutos, que divide. 480 menos 80 dá 400? Sim. 480 dividido por 400, você pega a sua calculadora, ele vai dar um FT, que é um fator tolerância aqui, o FT, que é igual a 1,20. Tudo bem? Então agora você... Oi? Oi? Fala, Luana, você que falou? A Luana, a L aqui de Luana, apareceu só aqui. Deve ser. Tá claro, Luana, ou não? Senão a gente volta a repetir. Tudo bem? Eu não disse nada, não. Ah, desculpa. É que se você foi a última a falar, fica aparecendo o L aqui. Aí eu escutei alguém, um sonzinho, pode ser que alguém abriu o microfone. Mas sem problema. Se alguém tiver dúvida, a gente volta a recapitular. Mas, ó, então é 8 horas, multiplica pelos minutos, o mesmo tempo, 8 pelos minutos, e o tempo de permissão, que aqui 1 hora e 20 dá 80 minutos. Este 480 dividido por 400 que vai dar 1,20. Tudo bem? Muitas vezes você já tem o FT calculado, e outras vezes que não tem, você já sabe agora pela fórmula e como calcular. Tudo bem? Professor, Oi. eu não entendi, porque ali tá 480 menos o 80, certo? Sim. Então, não seria... E por que ali embaixo tá 480 dividido por 400? E aonde entra esses 400? Ah, tá, entendi. Esses 400 é esse daqui? Isso, é 480 menos 80. Tudo bem? Ah, tá
bom. 480 menos 80 que dá 400. 480 permanece, tá certo? 480 dividido por 400 que dá 1,20. Tudo bem? Esses 80 minutos é 1h20, né, professor? Isso, exatamente. Que eu transformei tudo em minutos, percebeu? Que não dá para trabalhar em unidades diferentes, né? Então foi o que nós fizemos. As fórmulas que eu vou precisar, que você não precisa decorar, mas é bom estar familiarizado, ó. TN, o que é TN? Vem aqui, ó. Tempo normal. É igual ao TM, o que é o TM? Tempo médio. Vezes o V, o que é o V? Velocidade. Tudo bem? Ou tempo, que em alguns momentos você vai precisar disso também. O que é o tempo normal? É o meu tempo cronometrado vezes a velocidade. Tudo bem? O que é o TP? Está aqui, ó, tempo padrão. É o meu TN. O que é o TN? Tempo normal. Vezes o FT. O que é o FT? Fator tolerância. Cadê o FT? Aqui, ó, fator tolerância. Tudo bem? Veja se está claro para vocês essas três fórmulas aqui, que a gente vai usar ela bastante, tá? Mas não precisa decorar, só familiarizar. TN é igual tempo médio vezes a velocidade. Tempo normal, tempo cronometrado vezes a velocidade. Oi? Deixa eu só ver se eu entendi. Vamos lá. Essas 8 horas trabalhadas vezes 60 minutos, que equivale a 1 hora. Que é a conta que a gente tem que fazer. Dividido por 8 horas de novo, vezes 60 minutos, menos 80, essa parte eu não entendi. Então, a fórmula do fator tolerância é sempre assim. O problema não é você. Pessoal, quem não está falando, desliga o microfone. O que é este 1 inteiro aqui? É o seu dia de trabalho, que é o mesmo que ele está aqui, 1 também, menos a permissão. Então, neste caso, ele está pedindo para você pedir a permissão de um dia de trabalho. Então, você tem que considerar que esse 1 é o seu dia inteiro, só que aqui ele vai estar em minutos, tá certo? Então, o que eu estou transformando? 1 inteiro em minutos, 8 horas vezes 60 minutos. Você concorda que dá 480 minutos? A fórmula dele, dividido por esse mesmo valor, que é 8 horas vezes 60, que também é 480. Menos a minha P de permissão. Permissão não é 1 hora e 20 minutos? 1 hora e 60 minutos, mais 20 dá 80. Tá claro? Então, seguindo a fórmula aqui, 480, que divide 480 menos 80 é 400? Está aqui, ó. 480 que divide 400. Fator tolerância dá 1,20? Faz aí. Se tiver com a calculadora, que fica mais fácil você entender também. Tá, eu acho que eu entendi. Esse 8 vezes 60 já é o resultado de baixo, que na calculadora deu 480. Isso, de um dia. Isso, aí você vai dividir de novo por 8 horas vezes os 60 minutos menos os 80, que aí vai dar os 480 menos os 80, que dá esses 400 aí de baixo. Exatamente. Que aí você vai fazer a divisão e vai chegar nesse fator. Isso, exatamente. Beleza. Hein, professor? Oi. Esse 1,20 aí, ele é alguma coisa? Ele é 1,20 horas, dia? Não, é um fator. É um fator. Ah, tá. Que depois eu preciso multiplicar ele. Ali na frente você já vai entender. Tá em algum bom. momento eu preciso usar ele, tá? Esse fator tolerância aqui. Tá ok. Bem? Tá ok. Pode seguir as fórmulas aqui, depois a gente volta em cada uma delas também, tudo bem? Tá. Prof, só uma duvidazinha rapidinho. O que significa V, esse V aí? Velocidade, tá aqui, ó. V de velocidade. Sim. É a velocidade do operador, é aquele que trabalha na máquina lá. E ele é subjetivamente, tá? Então, por isso que às vezes a máquina calcula, ou às vezes o próprio encarregado, o gerente, o supervisor, vai dizer qual é a velocidade de operação normal daquela máquina, daquela operação e assim por diante. Tudo bem? Velocidade, tá? Tolerância aqui, ó, tá? Então tá aqui uma explicação do que é tolerância também. A gente sabe que a gente precisa sair para ir para o banheiro, precisa tomar um cafezinho, é seres humanos, a gente pode ter problema também, concorda? Então tudo isso é tolerância. Olha, não é possível esperar que uma pessoa trabalhe sem interrupções o dia inteiro. Todo mundo concorda? Nós temos a famosa fadiga. O que é isso? Chega uma hora que você fala, nossa, eu estou estafado, eu preciso parar, preciso fumar um cigarro. Quem fuma, não é assim? Preciso fumar, preciso ir no banheiro, preciso beber uma água, preciso tomar um cafezinho, percebe? Então, faz parte, concorda? Não é uma máquina, não é um robô, é um ser humano. Então, assim deve ser previstas as interrupções. Até a máquina quebra, né? Até a máquina quebra, por que o ser humano não, concorda? Ok? Ou seja, deve ser previstas interrupções no trabalho para que sejam atendidas as denominadas necessidades pessoais e para proporcionar um descanso, aliviando os efeitos da fadiga no trabalho. Fadiga, aquele cansaço, né?
O tempo real para uma determinada tarefa deve ser ajustado para prever ocorrência de atraso, como, por exemplo, lá, ajustes de máquinas, não tem? Quantas vezes você fica de braços cruzados porque estão fazendo uma troca de máquina, estão fazendo um ajuste de máquina, estão fazendo um reparo na máquina, tá lá, limpeza e lubrificação da máquina, manutenção da área de serviço, né? Ou, nesses dias atuais, por exemplo, já citei para vocês que com todas as restrições, eu gosto de seguir, acho importante agora, nessa época de pandemia, mas eu vou já faz 2 meses na academia. Mas tem uma hora que eles fecham a academia, vai todo mundo aquele mutirão de gente para fazer limpeza, então é manutenção da área, ela não está operando. Se você calcular a produtividade de uma academia hoje, que é uma academia grande que eu uso, como a CM de Osasco, você vê que a produtividade, de repente, dela caiu sensivelmente, mas é devido à situação de pandemia. O que ele pode estar verificando? Em que momento que essa produtividade poderá voltar ao normal do que era antes da pandemia, concorda? Isso a gente só vai saber com o tempo também, mas só calculando e verificando também. Necessidades físicas do operador, não é? Quem não tem necessidade física, um problema, né? Sei lá, na segunda-feira, né? Deu aquele desarranjo daquela comida que você comeu no final de semana, precisou ir no banheiro, demorou 15, 20 minutos, faz parte, é o ser humano, concorda? Então são tudo coisas que o operador necessita, lá. Descansos autorizados, ginástica, não tem empresa de vocês que fazem ginástica laboral? Que é muito importante dar aquela relaxada, aquela esticada, né? E aí você vai dizer, você está perdendo produtividade? Não, às vezes naquele momento você perde, mas lá na frente você vai ganhar, concorda? Então, minha filha é da área de ginástica laboral, inclusive ela dá nas empresas também, ela fala que às vezes o mais difícil é convencer de que você perde 1 minuto aqui, mas você ganha a hora, você ganha o dia ali na frente, né? Mas é importante também, necessário, tudo bem? E aí já tem um exercício aplicativo aqui, falei para vocês que eu gosto muito da parte prática e vamos lá. Isso aqui todo mundo já tem noção do que é, ok? Olha lá. Então vamos lá, o exercício. A lanchonete da Campos Sales fez um estudo de produtividade e anotou os tempos necessários para o preparo de um sanduíche quente para as turmas da noite, que são vocês. Somos nós, né? Melhor. Volta e meia eu chego lá com fome e também peço um sanduíche. E adoro um queijo na chapa quente às 5 horas da tarde com um cafezinho quente. Nossa. A tolerância é de 18%. Você percebeu que aqui, ó, ele já me calculou o FT. Nossa, esse horário. Isso, fator tolerância. Alguém perguntou, para que serve isso? Está aqui, ó, já está calculado. Se por acaso ele não tivesse calculado, ele pode dizer assim, ó, um operador que trabalha 3 horas, vamos dizer que seja 3 horas por dia, ele tem 20 minutos de descanso. Porque quem trabalha 3 horas não é 1 hora de almoço, concorda? Nem de janta. Então vamos dizer que ele tenha 20 minutos. E você, já conhecendo a forma, você vai dizer que 3 horas vezes 60 minutos, que dá 180 minutos, né? Dividido por 180 menos os 20 minutos. Quanto que dá? Vai dar um fator. Aqui ele já calculou para você, tá? 1,18, tá claro? Sempre trabalhando também com 2 dígitos para não ter problema. E aí ele pede aqui algumas perguntas. Determinar o tempo normal, determinar o tempo padrão, e se a estimativa de demanda neste horário, ou no horário antes da entrada das aulas, das 17h30 às 19h10, é 230 sanduíches quentes, tá? E aí vamos lá. Então você percebeu que você tem aqui, ó, um fator tolerância, você tem um período aqui das 17h30 às 19h10, que é importante e necessário, vamos precisar calcular isso aqui, e eu tenho uma demanda de 230, tudo bem? São os dados super importantes aqui. Agora vamos lá. Ó, percebe que eu começo a trabalhar já aqui com algumas fórmulas. Fórmulas, tempo normal é igual ao tempo médio vezes a velocidade. O tempo padrão é igual ao tempo normal vezes o fator tolerância. Tudo bem? Muita calma, só está aqui para você lembrar que você vai precisar dela. Tempo cronometragem em minutos. Eu cronometrei 1 vez, 2 vezes. Qual é a velocidade de cada um desses elementos da minha operação? Está aqui, ó, 120, 110, 120. Ó, velocidade não é o mesmo que FT, concorda? FT, 1,18 para toda operação. Velocidade geralmente é para cada elemento. Tudo bem? Então eu tenho aqui, eu cronometrei 4 elementos. Senhores profissionais de produção, são 4 elementos super simples de que é para um hambúrguer, que todo mundo tem pelo menos uma noção. Você não sabe lá para a cozinha, tem pelo menos uma noção de como fazer. Na sua empresa, muitas vezes, você tem 15, 20 operações para que o produto fique pronto, concorda? Então aqui é apenas um exemplo simples, mas muito prático, que você pode levar para a sua empresa, que ele vai dar, você vai melhorar a produtividade significativamente na sua empresa lá. Então, quais são os elementos? Veja se você tem noção. Primeira coisa, tirar da embalagem e colocar o hambúrguer na chapa. Na primeira cronometragem, demorou 0,53, cadê, ó, em minutos, tá? Então, 0,53 de 1 minuto.
ou seja, menos de 1 minuto, tudo bem? Então, aqui você considera como um inteiro de minuto, então 0,53 de 1 minuto. Na segunda cronometragem, a pessoa demorou 0,69, tudo bem? Aí, assim, o segundo elemento é fritar um lado do hambúrguer. Na primeira contagem, deu 0,84, na segunda, 0,98. E aqui, ó, a velocidade de cada operação do lado, tá? No terceiro elemento, virar e fritar o outro lado do hambúrguer. Na primeira cronometragem, 0,93, na segunda, 0,73, uma velocidade de 120. Tudo bem? Montar e empacotar o sanduíche, ó, na primeira cronometragem, 0,54, e na segunda, 0,63, e eu tenho a velocidade aqui do lado também. Tudo bem? Então, isso daqui são os dados que você precisa para você poder trabalhar agora. E eu já tenho ele resolvido para você poder entender e não dar chabu. Olha lá, solução. Peguei a mesma coisa aqui. O que é o tempo médio? O tempo médio, de uma maneira bastante simples, eu só não tenho 2 cronometragens? Vou somar as duas e dividir por quanto? Por 2. Se eu tivesse 3 cronometragens, eu somaria as 3 e dividiria por 3. Se eu tivesse 10 cronometragens, eu somaria as 10 e dividiria por 10. Simples assim, tá claro para todo mundo? Então aqui eu já tenho tempo médio. Se você pegar o primeiro exemplo aqui, ó, 0,53 mais 0,69. Quem está com a calculadora, faça isso. Soma os 2, divide por 2. Não são 2 vezes? Divide por 2. Vai dar 0,61. Tudo bem? 0,61. O segundo elemento vai dar 0,91. O terceiro, 0,83. E o quarto, 0,58. Tempo médio vezes a velocidade é igual ao tempo normal, tá claro? Então, se você pegar 0,61 vezes 1,20, vai dar um tempo normal daqui onde eu estou com o cursor, 0,73. Tudo bem? Se você pegar o 0,91 vezes 1,10, vai dar 1 inteirinho, ó, 1. 0,83 vezes 1,20 também dá 1. 0,51 vezes 0,95 vai dar 0,55. O tempo normal vezes o fator tolerância, que ele me deu lá no enunciado, que é 1,18, 18%, que é igual ao fator de 1,18, ele vai me dar o fator do tempo padrão, TP, tá certo? Tempo normal vezes o FT igual ao TP. Se você pegar na sua calculadora 0,73 vezes 1,18, vai dar 0,83. A mesma coisa no segundo elemento, 1 vezes 1,18, 1,18. No terceiro, 1 vezes 1,18, 1,18. No quarto e último elemento, 0,55 vezes 1,18, 0,65. Agora, importante, que você precisa lá na frente, tá? Eu já fiz a somatória total do tempo normal. Se você pegar 0,73 mais 1, mais 0,55, vai dar 3,28. Multiplicado pelo FT de 1,18, eu vou ter o tempo padrão, 3,87. Que é o mesmo que você somar 0,86, mais 1,18, mais 1,18, mais 0,65, vai dar 3,87. Tudo bem? O que eu fiz? A pergunta aqui, eu tenho, ó, determinar o tempo médio em cada um dos elementos. A pergunta B, determinar o tempo normal em cada um dos elementos. E a pergunta C aqui, determinar o tempo padrão. Tudo bem? Só que eu já antecipei aqui, já calculei para você aqui, já coloquei aqui para ficar bem claro, ó. E eu nem escrevi novamente, só coloquei elemento 1, 2, 3 e 4. Precisa repetir que o elemento 1 é tirar e embalar. O elemento 2 é fritar do lado. Terceiro, virar e fritar. Quarto, montar. Uma operação básica simples, eu nem copiei novamente aqui, só fui colocando os números aqui dos elementos, tudo bem? Então eu peguei lá de cima, só copiei, ó, 0,61, 91, 83, tá aqui, ó, 61, 91, 83, 58, claro? Que é o tempo médio, TM, tempo médio, que nós somamos as duas vezes e dividimos por 2. O tempo normal não era só multiplicar aqui, ó, esta coluna aqui, ó, multiplicar pelo V, já tem ela aqui, ó, tá vendo que eu copiei aqui, só para ficar bem claro para você. Precisaria, gente, o que eu vou perguntar é a pergunta A, B, C e D e assim por diante. Como você vai fazer? Monta seu critério, tudo bem? Quando você ganhar habilidade, fica à vontade aí. A mesma coisa, o tempo padrão que é lá na última coluna. O tempo padrão aqui, ó, essa última coluna, eu só copiei, percebeu? Tempo padrão, ó, 0,86 no primeiro elemento, segundo 1,18, terceiro e quarto. Agora ele pede aqui, ó, pergunta D de dado, ó, determinar o total do tempo padrão de todos os elementos para produzir um sanduíche. Não é a somatória que eu fiz aqui do 3,80, cadê? O tempo, ó, tempo padrão, tempo padrão. O tempo padrão aqui, ó, é a somatória, 3,87, percebe? Então, ele já dei aqui, ó, o total do tempo padrão é igual a 3,87
minutos. O meu tempo está tudo em minutos aqui. Tudo bem? Agora, tenta entender aqui o próximo item. Quantos sanduíches cada chapeiro produz neste período? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir qual é o período. O período deu lá no enunciado, você lembra que é das 17h30 até 19h10? E se você transformar este tempo aqui em minutos, são exatamente 100 minutos, tá certo? Eu não tenho 100 minutos para produzir, cada chapeiro tem um tempo padrão de 3,87. Então, eu pego esses 100 minutos, vou dividir por 3,87, eu vou chegar no quê? Na quantidade de sanduíches que cada chapeiro produz no período. Então, eu sei que 25,87 sanduíches por chapeiro nesse período. Não é esta a pergunta? Olha lá. Quantos sanduíches cada chapeiro produz nesse período? Então, cada chapeiro produz 25,87 sanduíches. Aqui, pessoal, deixa 2 dígitos após a vírgula e eu vou explicar ali na frente o que você deve fazer, ok? Está claro até aqui? Professor? Tudo bem? Fala. LB. Esses 100 minutos. Como? Esses 100 minutos. Isso. Faz aí na sua calculadora o tempo das 17h30 até 19h10. Quantos minutos? Faz de cabeça. 17h30 até 18h30 são 60 minutos. 18h30 até 19h10 é mais 40. Desculpa. 17h30 até 18h30, você concorda que são 1 hora, que é igual a 60 minutos? E das 18h30 até 19h10 é mais 40 minutos? 60 minutos de 1 hora mais 40 minutos dá 100 minutos? Sim, o LB. Aqui que só parece LB. Quem que é? Sim. Sim, tá claro? Professor. Oi. Professor da Trina. Oi. Oi. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui, na sua explicação, você está colocando tudo em vermelhinho, tudo certinho, assim, a gente seguindo o raciocínio, o senhor explicando. Mas, assim, em uma atividade, por que que... Eu não sei, pode ser que eu não tenha visto. Mas eu não estou vendo fórmula nenhuma, porque geralmente se você tem a fórmula para seguir, você vai seguindo os passos, ou, né? Mas aqui não tem, como que a gente vai... Eu sei que tem todos os passos. Olha aqui a fórmula. Não, eu sei, aí em cima sim, mas é uma sequência. Eu tô falando na questão desses questionamentos aí, da A, B, C. Porque, ó, exemplo, essa pergunta que o nosso colega fez. Como que a gente vai saber que esses 100 minutos se refere-se a das 17h30 às 19h10? Porque o senhor falou, óbvio, que tá igual, né? Isso, não é que eu falei, tá no enunciado. Mas, assim, pensa na prática. Olha a pergunta. Quantos sanduíches cada chapeiro produz neste período? Neste período, qual é o período? Aqui, ó. Vem aqui no enunciado. Ele diz aqui, ó. Determinado tempo, o horário antes da entrada de aula, das 17h30 às 19h. Esta informação vai estar no seu enunciado, concorda? E ele está dizendo que você tem uma demanda de 230. Entendeu? Então você tem que sempre ler o enunciado, é lógico. O FT, onde você puxou um 18, está aqui no enunciado. Se ele não tivesse dado, ele teria dizer para você qual é a tolerância, você calcularia, porque agora você já conhece a fórmula. Entendeu? Mas tudo tem fórmula e tudo você segue. A única coisa que eu usei fórmula aqui em cima, e aqui eu só destrinchei cada uma das perguntas e foi respondendo, porque já estava calculado aqui em cima, entendeu? Então aqui, ó, é questão de raciocínio, ó. A pergunta aqui do D de dado, ó, determinar o total do tempo padrão de todos os elementos para produzir no sanduíche. O tempo padrão... Espera um pouquinho, não entendi. O que é DJ? O que quer falar? O tempo padrão é o que você já somou lá na última coluna. E o tempo padrão é 3,87. Agora, se você tem um tempo padrão e você sabe, ele pergunta a próxima assim, quantos sanduíches... Entendi. Desculpa, professor, é meu sobrinho aqui, a bênção de Jesus. Não tem problema. A gente só não sabe se está perguntando, se ele está... Só para ele participar, que ele pode ajudar a gente aqui a fazer o cálculo. Ele está querendo vir fazer a atividade dele aqui comigo. Você tem que o Amor fazer aqui, outro Amor ajuda ele lá, tá vendo? Mas legal, nessa época de... Ele me queria seguro por ele, né? Mas assim, pessoal, sabe por que a minha maior dificuldade? Porque eu sempre gosto de imprimir as apostilas. Como
essa não está impressa, aí fica meio difícil acompanhar. Tá. Mas assim, quando tiver impressa, aí eu acho que fica mais claro. Legal, mas eu vou mandar em seguida. Olha lá, Tá bom. quantos sanduíches cada chapeiro produz nesse período? Qual é o período? É o período em questão, que ele diz que é antes do nosso início da aula. Qual é o início da aula? 17h30 até 19h10. E aí você pode fazer na calculadora, no raciocínio, na cabeça também. 17h30, pô, dá 5h30 até 6h30 é 1 hora. 1 hora e 60 minutos, sim. E das 6h30 até 19h10, mais 40. 60 mais 40 é 1 hora? É 1 hora. Ou, desculpa, 60 mais 40 dá 100 minutos? Dá 100 minutos. Pronto, é 1 hora e 40 minutos, tá certo? É o mesmo que 100 minutos. Por quê? Porque você tem que transformar tudo em minutos, porque o seu tempo padrão está em minutos. Né? Lembra que a gente sempre brinca que a gente fala, se você comprar uma dúzia de laranja com 1 quilo de banana, você faz uma salada, mas não faz nada, porque 1 quilo com uma dúzia não chega a nada, concorda? Então, eu tenho que sempre estar na mesma unidade de medida. Então, tudo em minutos, tudo em minutos. Então, eu vou pegar 100 minutos que eu tenho disponível, dividido pelo tempo padrão, que é 3,87, e eu sei que cada chapeiro produz 25,84 sanduíches. Agora vem a última pergunta aqui para você fechar com chave de ouro. Eu acho que você fazer um raciocínio na prática é mais fácil do que você calcular. Quantos chapeiros serão necessários para atender a demanda deste período? Então, você já sabe que neste período, cada chapeiro produz 25,84 sanduíches, tá claro? Não vou arredondar, deixa ele com 2 dígitos, sem problema nenhum. Mas você sabe também qual é a demanda que tem, que ele formou lá no enunciado. Ele não disse que ele precisa produzir 230 sanduíches? Então, na prática, o que eu preciso fazer? Pegar esse total de sanduíches, dividir por quanto cada chapeiro produz, para saber quanto chapeiro eu preciso, concorda? Sim ou não? Na prática é mais fácil do que no cálculo. Percebeu? Então, vamos lá. 230 sanduíches que eu tenho de demanda, e eu sei que cada chapeiro produz 25,84 sanduíches, logo eu vou precisar de 8,90 chapeiros. Ou seja, como são seres humanos, eu não vou pegar 8,5, eu vou pegar 8, eu vou pegar 9. E aqui está muito mais próximo de 9, todo mundo concorda? Então, eu já até coloquei aqui, ó, chapeiros serão necessários para atender a demanda desse período, ou 9 chapeiros, que é muito melhor também. Por isso que eu coloquei até a observação, utilizar 2 dígitos após a vírgula também. Tudo bem? Tranquilo aqui? Vamos só fechar aqui para a gente parar também um pouquinho, e senão, né, ninguém é de ferro aqui. Tudo bem? Acho que só tem mais 2 transparências aqui, tá? Olha lá, consequências da aplicação dos métodos, tempos e movimentos. Qual é o objetivo dele? Olha lá, redução dos custos de produção. Pela maior produtividade, você só tem a ganhar. Estabelecimento do melhor método de trabalho e o tempo padrão de execução das atividades. Seleção adequada de máquinas e equipamentos. Olha lá, dados reais para realizar o balanceamento das linhas de produção. Melhoria da produtividade, que acho que é o último slide, não é? Melhoria da produtividade corresponde ao processo formal de gestão, envolvendo todos os níveis de gerência e colaboradores, a fim de reduzir os custos de manufatura, distribuição e venda de um produto ou serviço por meio da integração de todas as fases do ciclo de produtividade. As 4 fases que formam o ciclo de produtividade são medida, avaliação, planejamento e melhoria. Você percebe que essas 4 fases de produtividade aqui tem muito a ver com o conceito nosso de administração de empresas, planejar, organizar, controlar, dirigir, medir, avaliar, planejar, melhoria. Você percebe que são conceitos muito ligados lá ao nosso conceito de administração. Tudo bem? Então, essa era a unidade 4. Desculpa, acho que foi um pouco cansativo aí, mas o objetivo era a gente bater mais firme aqui nesses exercícios aplicativos. Tudo bem? Pessoal, como são já 9h05, paramos 15, 20 minutinhos, mas eu não vou nem tirar esse slide aqui, que agora você tem, inclusive, a atividade que você tem acesso, ok? E aí a gente vai ver o que fazer aqui para mandar. Eu vou mandar para vocês aí no e-mail de vocês, no e-mail dos representantes, esta atividade também, ok? Esse slide aqui, mas ele vai ficar postado aqui para vocês. Se alguém quiser voltar aqui, me chama depois do intervalinho aqui que a gente volta. Tudo bem? Posso parar a gravação? Oi. O senhor poderia mandar agora esse PDF para a gente começar a fazer? Sim, com certeza, já vou mandar. Ok? Ah, combinado. Vou só parar a gravação aqui. Ok? Parar a gravação.